Olá pessoal, estamos de volta em nossa segunda aula do nosso curso de Lógica de Programação com Python, oferecido pela Treina Recife, tá? Nessa segunda aula, vamos verificar junto com vocês a montagem do ambiente de programação para o Python na sua versão 3.81, que foi a versão que nós gravamos essa aula, tá bom? Vamos lá então. O primeiro passo é verificar se o Python está instalado em sua máquina. E aí você tem que ver qual é a sua máquina, se sua máquina tem um sistema operacional Windows ou um sistema operacional Mac. Vamos ver aqui de uma forma e de outra, de uma forma bem rápida, para que não percamos tempo com esse processo de instalação. Afinal de contas, o seu interesse maior neste curso é no desenvolvimento, na construção de programas com a linguagem Python. No ambiente Windows, o Python não vem pré-instalado. Então, você vai ter que obrigatoriamente fazer a instalação. Naturalmente, na hora que você compra uma máquina que ele já vem com o Windows instalado, o Python não vem instalado. Então vamos lá, como é que eu verifico se o Python, se alguém já pegou minha máquina, se alguém já instalou o Python anteriormente, de repente, como é que eu vou fazer? Na minha janela do Windows, eu vou lá no meu tecladozinho, esse símbolozinho da janelinha do Windows, vou clicar nele, vou digitar na hora que ele abrir esse conjunto aqui, ó, na hora que ele abrir isso, eu vou digitar CMD, que é o Command, e teclar Enter. Nesse momento, o programa vai disponibilizar um prompt de comando aqui para que vocês possam verificar se seu programa Python está instalado ou não na sua máquina. A partir de quando aparecer esse prompt de comando, você vai digitar lá Python, espaço em branco, hífen, version, ou seja, você vai verificar se o Python está instalado, você está perguntando na realidade a seu sistema operacional se existe algum Python instalado e qual é a versão. Note, se ao você executar esse programa como está colocado aqui, ó, e der um Enter, e não aparecer nada na linha de baixo, significa que você vai precisar instalar o seu Python, tá? O Python na sua máquina. E vamos lá então. Para você instalar é bem simples, tá? Você vai para o site oficial do Python, que é o python.org no seu navegador. A depender da máquina que você trabalhe, que você esteja trabalhando nesse curso, que vai fazer os exercícios, se for Windows ou Mac, você vai escolher aqui qual é o sistema operacional, qual é que está instalado na sua máquina. No meu caso aqui, eu vou fazer a primeira parte com o Windows. Quando instalamos a versão do Python, a época era 3.8.1. E aí, a partir desse momento que você clica nesse Windows aqui, vai aparecer esta telinha, tá? E aí você vai escolher, dentro desses programas Python aqui, ó, o executável, installer. Você vai ter que verificar principalmente se seu sistema ele é de 64 ou de 32 bits. Rogério, como é que eu faço isso? Não tem problema. Clica na janela do Windows, vou fazer com vocês aqui, digita sistema, apareceu lá, não apareceu lá? Clica lá na palavra sistema e o Windows vai aparecer para você aqui, ó, a configuração do seu sistema. No meu caso aqui, ele está dizendo que o sistema operacional é de 64 bits, então eu vou utilizar a versão do Python para 64 bits, ok? Bastante simples. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, dá uma voltadinha para você não perder tempo aí nesse processo de instalação. A partir daí, você escolheu esse para fazer o download, ele vai escolher uma pastazinha para salvar seu arquivo. Ao salvar, você vai pedir para instalar o Python. No momento que a primeira telinha que ele aparece, você manda instalar o Python e poder abrir para qualquer usuário que utilize sua máquina. Você pode, se você desmarcar esse check aqui, esse checkbox, você vai simplesmente colocar ele como sendo apenas você que está instalando vai poder usar. O ideal é deixar por default e por depois colocar, você adicione o Python no PS. O PS, na realidade, é o caminho que o seu sistema operacional utiliza para achar onde ele está instalado. Então, marque também essa caixinha. A partir dessas duas marcações, clicando em OK, ele vai rapidamente instalar aí e fechar a sua instalação.
Ato contínuo a essa instalação, concluído, você vai mais uma vez voltar lá para aquela verificação, tá? Digita lá no CMD, mais uma vez, vou repetir aqui, ó. Digitou aqui, ó, digita janela do Windows, digita CMD, ele vai abrir o prompt de comando, e aqui eu vou digitar Python, version. Na hora que eu dou um Enter, ele vai dizer, ó, Python 3.8.1 está instalado, tá bom? Estão vendo aí? Pronto, bastante simples, bastante fácil de vocês trabalharem com essa tecnologia. Feito isso, no ambiente Windows, seu Python está instalado. Se for no ambiente Mac, é mais simples, porque o ambiente Mac já vem com o Python pré-instalado. Ou seja, o Python já vem pré-instalado no Mac. Você baixa, para você saber se ele vai estar instalado ou não, modifica um pouquinho da plataforma Windows. Você vai utilizar no Mac o Command mais Space, né? As duas teclinhas estão aqui sinalizadas com essas setas vermelhas. A partir desse momento, você vai apertar no terminal, ele vai abrir aquela telinha do prompt de comando também, só que agora no ambiente Mac. E lá você vai digitar esse comando, tá? Python 3 -v. Note que é diferente a sintaxe do Mac para a sintaxe do Windows. Observe que esse V é maiúsculo, tá bom? Para evitar de não dar erro. Na hora que você digitar esse comando aqui dentro e der um Enter, ele vai dizer que o Python está instalado na sua versão 3.8. Se tiver uma versão 2. alguma coisa, qualquer versão 3 que tiver instalado no seu Mac, vai ser suficiente para a gente trabalhar para o nosso curso. Então, se for uma versão 2, talvez tenhamos alguns problemas, mas qualquer coisa basta que você atualize a sua versão. Bom? Bom, feito as instalações, vamos agora acessar o nosso ambiente de programação. Vamos trabalhar com que ambiente, Rogério? Dissemos lá atrás, queríamos trabalhar com o ambiente, na aula 1, o ambiente chamado IDLE, né? Que é o ambiente nativo que o Python nos traz. Nesse momento, desse ambiente, vamos ver como é que a gente acessa esse ambiente, seja no ambiente Windows ou seja no ambiente Mac. No início eu estou fazendo essa dupla comparação, mas o curso vai ser focado basicamente em cima da plataforma Windows, que vai pouco diferenciar a partir da próxima aula, ok? Então veja, como é que eu acesso o meu ambiente de programação no Windows? Eu vou lá, na realidade, no Windows, pressiono a tecla, né? Janelinha do Windows e vou digitar IDLE, tá? Vou pressionar aqui a tecla IDLE. Apareceu lá, ó, Idle Python. Na hora que eu clicar, ele vai me aparecer aqui, ó. Vai me aparecer o ambiente de desenvolvimento aqui do Python, o ambiente de calculadora, ou seja, o ambiente que a gente chama de ambiente interativo do Python. Aqui você pode, por exemplo, executar um comando, ó, print, olá mundo, que é o nosso primeiro programinha aqui, ó, print, olá mundo. Se você der um enter aqui, automaticamente ele vai já exibir para você aí o olá mundo. Pode fazer também desse ambiente uma calculadora automática. 2 mais 2, deu enter, deu 4, né? Então, esse será um ambiente que a gente vai executar os nossos programas, tá bom? Nesse caso aqui tem um olá turma, tem um exemplo aqui na tela, para que vocês possam executar se está tudo instaladinho direitinho, tranquilo? Nesse mesmo ambiente, para que a gente não utilize o interpretador direto do Python, na hora que ele estiver aberto, né? Na hora que a gente abrir esse interpretador, vamos lá chamá-lo novamente, dele é idle. Ele abre, está aqui aberto. Nesse momento aqui eu vou aqui File, New. Note que o File New pode ser o Ctrl N direto. Na hora que eu digo isso, ó, File New, Ctrl N. Automaticamente ele vai abrir um local para eu escrever os meus algoritmos. Aqui será o meu ambiente de desenvolvimento, tá bom? Vamos aqui jogar essa telinha para o lado de cá e vamos então testar aqui, botar uma observação. Este será o nosso ambiente de desenvolvimento.
certo? Está aqui colocado. Vou aqui salvar esse arquivo, ó. Salvo esse arquivo com o nome. Primeiro programa. Vou chamar de P1 aqui, P1. Enter. Note que as extensões que ele vai guardar para você de todo o programa Python é a extensão .py, tá? A abreviatura de Python. Salvei o programa P1 aqui e aqui eu vou escrever o meu código, ó, print, olá turma, olá queridos alunos. Vou escrever aqui uma soma, soma A igual a 50, B igual a 30, soma é igual a A mais B, e aqui eu vou imprimir a soma calculada, foi, fechei. A gente vai ver cada um desses comandos aí, um a um, passo a passo, tá? Após que eu escreva todo o meu programa aqui dentro, eu vou nessa opção aqui, Run, seria rodar, e vou dar Run Módulo, ou então clico automaticamente o F5. Na hora que eu fizer isso, que eu der aqui, clicar para rodar o programa, ele vai dizer que o fonte não foi salvo ainda, que eu tinha salvo apenas com aquela frase inicial que eu tinha colocado lá em cima, aquele comentário. Vou dar OK, e aí automaticamente ele vai executar do seu lado direito aqui, no seu interpretador, os comandos que foram escritos aqui dentro. Nota aqui, olá queridos alunos, equivalente a esse print aqui, e aqui eu vou me distrair, seria um ambiente que a gente vai se distrair na nossa construção de códigos. Ok, amigos, nesta aula ficamos por aqui. Aguardo você na próxima aula, e aí sim, na terceira aula desse módulo, desse curso, vamos iniciar aprendendo como é que se interpreta o enunciado, começando a entender comandos de variáveis, e já vamos ter nosso primeiro programa feito na próxima aula. Até a próxima!